Aí, quando nós falamos de adjetivos, vamos começar com adjetivos. Adjetivo é, como é que nós sabemos se uma palavra é um adjetivo? É para se referir a algum, Ok, descrever, no caso. descrever Ok? isso. Isso, dar característica, descrever um substantivo. Então, como eu falei a última vez, não posso chegar para vocês e falar fur vermelho. O que que é vermelho? Tem que ter alguma coisa, por isso que eu chamo de os adjetivos eu chamo de parasitas, porque não tem adjetivo que não é ligado de alguma forma para outra coisa, para um substantivo. Então, muito, quando eu quero falar que alguma coisa é muito, aí eu falo very mais o adjetivo. Ah, vamos usar o exemplo de late, por exemplo. Very late é o quê, Fer? Muito tarde? Muito tarde, good. Aí demais, eu coloco to na frente. Aí nós vamos ver mais sobre essa diferença entre muito e demais em inglês. Em português, na maioria das vezes, o que é muito também é demais. Mas em inglês, demais tem essa ideia de além do possível ou aceitável. Então, to mais o adjetivo. Se for tarde demais, então, Lucas fica como? Hum, Very e late. Late é nosso adjetivo, quando é muito. Agora, demais vai ser too, mais. too, too later, Não, não later. Late. too Porque late. lembre-se, é mais. Lembra? Sim, É mais. Se você colocar later, você está falando mais tarde. Se você, too colo... late. Se você colocar too later, não existe, porque é mais tarde demais. Aí não temos esse termo de mais tarde demais. Então, too late. Mais uma vez, Luke? Too late. Ah, eu queria too late para dizer que leite vem de vaca, mas você foi mais esperto. Very good, okay? So, very late, too late e later. Aí esse more é quando é mais do que uma sílaba. Por exemplo, expensive é caro, more expensive, mais caro. Beautiful, lindo, na verdade, linda ou bonita. Aí, more beautiful, mais bonito, porque beautifuler e expensiver seria ruim demais. Ok, vamos começar com muito. Muito é, como eu falei, very mais o adjetivo. Então, Fer pode ler very, nós usamos quando. Very. Quando algo é muito, mas não além do possível ou aceitável. Tá? Então, pode ser que seja very late para sair, mas quando nós falamos em inglês que é muito tarde, ele saiu muito tarde, nós não estamos dizendo que foi tarde demais, não ultrapassou aquela coisa de possível aceitável. É só que é muito. Ah, mesma coisa se alguém, não sei quem, dirigir rápido demais, bater um poste, aí vai muito rápido primeiro. Se você fizer 200 quilômetros por hora, é muito rápido. Dependendo da situação, isso pode passar a ser rápido demais, que seria too. Ok? Agora, vamos. Luke, pode ler aqui? That car is very expensive, but I'm going to buy it. O que que é expensive? Caro, muito caro. Caro. Caro, isso. Então, Luke, o que significa essa frase? Que esse carro está muito caro, que eu vou comprar outro, Não? But é o quê? mas Mas I'm going to, eu vou eu vou comprar, comprá-lo. Eu vou comprar o carro, comprá-lo. right? Eu vou comprar esse carro. Ou seja, essa, por ser caro, isso não me impediu de comprar. Foi muito caro, sim, mas eu tenho grana, eu tenho desejo de comprar por esse preço, então é só muito caro. Não é caro demais. Não passou da linha de muito caro para caro demais. Por quê? Porque não
fez com que, ou impossibilitou, ou fez com que eu não aceite comprar esse carro, tá bom? Então, um cara que tem US$ 1 bilhão pode comprar qualquer carro. Pode ser um, sei lá, um Lamborghini que custa quase US$ 500 mil. Para ele é muito caro, mas é nada para ele. Então, não é caro demais. Agora, quando nós falamos de demais mesmo, fica ok. Luke, pode ler? Too demais de um jeito que prejudica o que é impossível de fazer ou ter. Ok? Então, agora faz com que seja impossível de acontecer ou inaceitável. Então, por exemplo, se eu usar o exemplo do carro e falar que dirigir 200 quilômetros por hora aqui na Avenida Teutônio, segurado aqui, aí, se for possível, eu tenho uma caminhonete boa, faz 200, ok, é very fast. Só que se eu bater em poste, bater em outro carro, o titio Eduardo me mandar uma multa, aí foi ok. Passou de very fast para quê? Ver Ficou to mais to, adjetivo. mas nesse caso específico vai ser to mais o quê? Começou very fast, agora é Too fast. too fast, exatamente. Passou de ser só muito rápido para agora rápido demais. Ou então, esse é o caso de foi alguma coisa que prejudicou. Ou se eu não aceitar correr assim na avenida, aí é inaceitável, eu não aceito correr, fazer 200 km/h numa avenida. Ou se eu tiver um Fiat Uno, aí não consigo. Agora é impossível fazer 200 por hora na avenida. Então aí ficou também too fast, porque too mais o adjetivo é ou quando é inaceitável ou impossível. E no caso do Uno, aí fica provavelmente impossível se você não acrescentar alguma coisa no motor. Fer, pode ler? That that cars is too expensive. I don't have enough money to buy it. Enough. Enough. Have Uhum. enough money to buy it. Uhum. E o que significa? Aquele carro também é muito caro. Aí só se lembra quando o to for também, onde vai na frase? É no final? Isso. E não está afinal aqui. Então nós sabemos que não é também, mas é o to, Demais. aham, porque foi antes de um adjetivo. Aí vai ficar demais de caro? Não, Caro caro demais. demais. Isso. Ah, que é troca, é verdade. Aquele carro é caro demais. Eu não tenho. Que é novo que você falou ontem? Luke, se lembra? Enough é. Calma. Foi a última coisa que nós falamos. Foi. Muito dinheiro, não é? Não é muito, é suficiente. É suficiente, que significa? Uhum. Eu não tenho dinheiro suficiente para comprar. Não tenho dinheiro suficiente para comprá-lo. Exato. Não tenho dinheiro suficiente para comprá-lo. Ok? Então, nós podemos ver, no outro exemplo, o cara com 1 bilhão aceitou comprar um carro de US$ 400 mil. Por quê? Porque foi muito caro, mas para ele não foi caro demais. Gostou do carro? Tem o dinheiro? Perfeito. Agora, aqui, se for um carro para, por exemplo, nós três, um carro, um Lamborghini de US$ 400 mil, é caro demais, ou é impossível.
É impossível comprar por esse preço. Ou talvez a Fernanda tenha escondidinho uns US$ 400 mil, mas não quer comprar um carro Ah, por queria, isso. esse é bom. Mas mesmo assim não quer comprar um carro por esse preço. Então isso faz com que seja inaceitável. Então essa é a diferença aqui. Essa é a diferença bem mais clara do que em português, onde eu posso falar, por exemplo, usando late, eu posso dizer eu não vou sair com você porque é tarde demais. Só que a maioria das pessoas falam eu não vou sair com você porque é muito tarde. Que para nós não é especificamente além do aceitável, ou possível, no caso. Verdade. Ok? Agora, mais, que é more, ou é mais. Everybody, é mais. É. É mais. É mais. Isso. É mais. Yes. Por que que eu faço assim? Porque everybody, todo mundo esquece que é mais. Como o Luke mostrou, eu sei que ele só falou isso para mostrar que later não é tarde demais, mas é mais tarde. Yes. Foi pra te testar, né? Yes. Ajudar, eu prefiro ajudar. Ah, como seria? Luke, então, sendo que está ajudando, pode ler? Comparação mostrando que uma coisa é mais do que a outra. Exatamente. More. More ou er. Aham. Então é isso, nós chamamos de comparativo. Estamos, nesse caso de more ou er, estamos comparando apenas duas coisas. Só duas coisas. Quando eu falo, por exemplo, a, a Fer chegou atrasada, mas Luke chegou mais atrasado. Aí seria o quê? Quem pode ajudar? Se eu usar arrive, o verbo arrive para chegar. Forward para chegar. Isso aqui é um exemplo de frase? Aham. So, na verdade, tira a frase, só use ah, mais tarde em qualquer frase. Mais tarde sendo late. Excuse me, later. Não sei. Vai, Lucas. Responde aí. Qual Você é é quase um... alguma coisa que é Sei mais também. tarde? Qual é alguma coisa que é mais tarde do que outra? O meu médico é mais tarde. Ok, Quer dizer, daqui a pouco. Vou precisar sair 10 minutinhos. ok, mas é mais tarde do que agora, certo? Aí se você falar que você tem médico mais tarde, é subentendido que é mais tarde do que agora. Então, nem Uhum. sempre nós temos que colocar as duas coisas. Pode ser subentendido, como aqui, nesse caso. Como é que seria? Então, eu tenho médico mais tarde. I want... Você Não, eu quero quer? não. I have... E a maioria não quer. I have, good. I have... Doctor. Médico. Uh-huh. Porque é I médico have mesmo. the doctor, como o Luke falou. I have the doctor. I have the doctor. Aí mais tarde. É more? Não? Por quê? É later. Porque se tiver uma sílaba, everybody, é mais. Er, É é mais. 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 Okay, so later, I have the doctor later. Exactly. Aí é subentendido. Porque, e nesse caso, inclusive, ninguém diria later than now, mais tarde do que agora. Ninguém fala assim, é só mais tarde, é subentendido de que é mais tarde do que agora. Exactly, very good. Ok, então, exemplos aqui com e com more. Luke, vai lá. That car is more expensive than my car. Esse than, sabe o que significa o than aqui? No. Alguém pode chutar o que significa, o que seria than? Aquele carro é mais caro. Aonde tá? Onde é? Dentro. Meu carro. Meu carro, mas É mais than caro do que... Ah, Não. do do que? É, que? Exatamente, é isso E aí, Fer. Aquele carro é mais caro que ou do que meu ah, carro. Exatamente. Luke, a segunda frase?
That girl is nicer than my sister. O que é nice quando nós usamos para descrever gente? Legal. Legal, é mais usado para coisas, na verdade. Se eu falar you have a nice car, você tem um carro legal, um carro bom. Mas quando eu uso nice para me referir a gente, a pessoas, nice é mais como gentil, simpática. Gente boa. Gente, well, até porque tem gente boa que não é exatamente simpática, né? É mais realmente simpática a pessoa que é gentil, simpática. Mas geralmente as pessoas são assim, né? As pessoas que são gentis são também gente boa. So, aí seria aquela menina é mais simpática, mais gentil do que a minha irmã. Aí, nicer com er. More expensive, porque expensive tem mais do que uma sílaba. Aí, more. Let's practice. Fur, how are you? Vou tampar minha câmera. Ok, pode ser. Fur, como é que seria? Aquele carro é muito caro. É That? Uh-huh. that car ai, Como é que é a is frase? expensive. Não ouvi que Lucas cortou. Como é que Sorry. foi? That's okay. That car, aquele carro é muito caro. Is expensive. Aí, so is expensive é caro. Como é que seria muito caro? Deixa eu colar. Very expensive. Is very expensive, exatamente. Aí aqui a coisa interessante, e nós vamos ver isso muito, em português você pode usar muito para dizer demais, né? Então, se você falar is very expensive, sim, mas se você colocar is too expensive, porque em português tem essa coisa, essa mania de usar muito para dizer o que em inglês seria demais. Mas mais certinho seria very mesmo. E outra coisa interessante é que para alguma coisa ser too em inglês, too late ou too expensive ou qualquer coisa assim, para chegar nesse ponto tem que passar pelo very, right? Tem que ser muito primeiro antes de ser demais. Então, inclui o very. Então, pode ser que seja só very e também to, mas você quer usar very, dependendo da situação. Luke, ah, eu posso comer com você mais tarde. I'm going. Pode ser I'm going, posso? Não, porque posso não é vou. São duas coisas diferentes. Porque talvez eu possa, mas eu não vou. Simplesmente eu posso, mas não vou. Travou tudo. Ok? Então, a diferença é que um é eu posso fazer alguma coisa, a outra é eu vou fazer alguma coisa. Então, o que eu falei foi, talvez eu possa fazer, mas eu não vou. É uma possibilidade, mas não vou fazer. Não esqueci como é que é posso. Sure? Can. 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 I can. Eu posso Eu, almoçar com você mais tarde? comer, mas pode usar almoçar. É mais Ah, difícil não. mesmo. Tá bom. Eu posso almoçar com você mais tarde. I can. Are you? O que é are you? Para você. Não. Não, are é o estar. Como é que é almoçar? Have lunch. Have lunch. Good. I can I can have lunch com with você. you Good. Mais tarde. late. Leite vem de vaca. Late. Uhul! Late é tarde. Como é que é mais tarde? Later. Everybody, é mais. É Later. later. Yes. Então é.
I. Calma aí. Não, esqueci de novo a palavra suposta. Fer. Fur, help. Como é que eu Ela Oi? posso, saiu. Fer? Oi? Como Como é é que que eu é, posso posso? mesmo? Quem ama? Ah, é porque eu já tinha esquecido de novo. Credo. Uau, calma. I can have lunch with you later. Later, que foi o propósito da frase foi later. Fur, 5 horas é cedo demais para mim. Se lembra Ah, no não, professor. áudio, no áudio nós falamos de cedo. 7 or 6, 4 or 5. Yes, uma dessas, muito bem. É, 5. 5 horas é cedo demais para mim. É 5 hours. Não? Quando é. Time. Não? Não é. O'clock. Aham, chegou. 5 o'clock. Aí tem que colocar que é tarde demais. Uhum, não, é cedo demais agora. Tem no áudio dessa lição. Acho que é essa ou a anterior. Tem cedo. Como, como é que é cedo? Lucas, do you remember? Cedo. Deixa eu ver se é o áudio dessa lição mesmo. Yes, vou mostrar aqui. Não lembro. No áudio dessa Fine. lição, Fine, fine, fine. fine é bom, é bem ou bom. Aí, não tem problema. É no número 6. Tomorrow morning at 7 o'clock. Aí ela fala, oh, that's o quê? Too early. Too early. O que que é cedo nessa frase? Too early. Não, too é demais. Pois é, já tô fazendo a minha Oh, frase. ok. Early. Espertinha. Ok. Ok, so 5 horas é cedo demais para mim. 5 o'clock. Vixe, qual que é mesmo? Os teus É, alunos tá tudo bom. Too early. Too early. faltou 5 horas Yes, too é. early. Is too early para mim. Pra mim, for me, For me, very good. É isso aí. 5 o'clock is too early for me. Good. Ah, Luke, o restaurante não é caro Ave demais. Maria. O restaurante não é? Caro demais. Nem é uma frase difícil. gente hoje tá pegando pesado. Ah, essa frase. O restaurante não é caro demais. Nossa Senhora. O The restaurante. restaurant. Quando que R faz som de Rá? Restaurant. Never. The restaurant. Cara demais. Não é cara demais. Not expensive. Cadê não é caro demais. Not it expensive. Cadê Ainda não ouvi Como se diz quando é. É. Ok, e agora em inglês. The restaurant. The restaurant. Quando que R faz som de Rá? The restaurant. Não é. Como é que é? É para restaurant. The Não, the é o ou a. Se lembra quando eu falo. is. Is. Yeah, Is. Só não é is, é is. 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 Aham. Is. The Então, e é. restaurant. Pode juntar, né? O is e o not. Yeah, deve. É melhor até. The restaurant isn't Perfect. too Aí. expensive. Como é que foi, caro? Too expensive. Perfect. Very good. The restaurant isn't too expensive. É isso aí. Good. For minha mãe é mais simpática. Er, Is Como foi o começo? Desculpa, acho que cortou aqui. my mother Ok.
É mais simpática? My mother is more. Como é simpática? Simpática. Deveria ser. Luke, se lembra? Simpática? Nicer. Ah, Nice. Aham. nicer. Nicer. Aham. Agora, a minha pergunta para você. Você gosta da sua mãe? Yes. Então, nós usamos mom. Muito mais Mom. do que mother. Mother é mais formal. Mom. Is Mother eu mom. lembro de outra coisa. Demorou um segundo para eu entender o que estava falando. So I saw my mom is nicer. Yep. Só mudando o mother para mom, que nós usamos mais. Agora, Ah, é por isso que. Ah, agora tá, faz sentido na minha cabeça. A minha mãe, ela trouxe um cafezinho pra mim, ó. No é? quarto. Ah. Por isso que falam motherfuck. Hey, calma, eu vou colocar isso no YouTube. Agora eu vou ter que editar essa Meu parte. quarto, Lucas. Nossa, verdade. Não, mas isso não faz. Isso não tem nada não, professor. É só você marca. É só você marcar que é pra mais de 18. Yeah, não quero. Ok, com os substantivos. Aí nós vimos, agorinha falamos de muito e demais com adjetivos. Agora nós vamos falar com substantivos. Aí o que que nós usamos? Repare que não usamos mais very com substantivos. Não é very para dizer, por exemplo, muitas pessoas não é very people. Muito dinheiro não é very money. Very é só com adjetivos e advérbios, principalmente adjetivos que nós usamos mais. Agora, isso com muito. Agora, com demais, tem too, sim, como nós vimos, com too big, too small, esses adjetivos assim. Mas agora nós temos que acrescentar much ou many. Aí tem o too na frente. Então, dinheiro demais, too much money. Pessoas demais ou gente demais, too many people. Aí nós vamos ter essas duas partes. Vamos começar com muito. Agora, muito com substantivos. Aí, pode reparar aqui, tem much, tem many e tem a lot. Por que que tem essas três coisas? Porque lá atrás vocês vão lembrar, quando nós perguntamos, por exemplo, quanto custa, ficou como? How much? How much é quanto e quanto custa? Cost. Nope. First, lembra? Quanto custa? Não é Não tem, cost, não? não. Como? How much is? How much is it? Se for só Is it? how much is it? Se você não falar a coisa, how much is a pen? Quanto custa uma caneta? Agora, Luke, se você quiser usar cost, você tem que mudar a frase. How much does it cost? Por isso que nós usamos how much is it, que é mais fácil. Porque cost é fraco, onde is é forte. Aí não precisa acrescentar o does. Então, how much é quanto, how many é quantos ou quantas. O que isso significa? Nós usamos how much com incontáveis. Dinheiro contável ou incontável? Contável. É? Você fala, eu tenho no meu bolso 10 dinheiros, é? Ah, mas eu consigo contar quanto de dinheiro eu tenho. Você consegue contar dinheiros? Você fala, eu tenho 10 dinheiros? Não. Não. Então, dinheiro em si é incontável. Os reais você pode contar, mas E você as não. notas também, né? Isso aí. Se você falar eu tenho 10 notas, mas quem fala eu tenho 10 notas? Aí as Hum. moedas em si, dólares, reais, yen, aqui mais pesos, todas essas moedas são contáveis, mas o dinheiro em si é exatamente por isso que em português nós não falamos quantos dinheiros você tem. Nós falamos quanto dinheiro. E em português nós usamos quanto quando a coisa é incontável.
e nós usamos quantos ou quantas quando a coisa é contável. Então, essa é uma grande dica para saber se em inglês nós vamos tratar como contável. Não. Agora, tem mais coisas, e tem várias coisas, na verdade, em inglês que são incontáveis em inglês que são contáveis em português, mas se você seguir essa dica, vai ah, acertar muito mais do que errar. Então, nós usamos how many com contáveis. Por exemplo, how many people, how many reais, right? Porque aí reais contáveis. How many projects, quantos projetos também são contáveis. Então, how much e how many. Aí, para dizer how much, para dizer quanto dinheiro você tem. How much money do you have? Uhum. A única coisinha é quando for uma pergunta aberta e não uma pergunta que vai ter uma resposta de sim ou não, não vai para cima. Como você é brasileiro, vai how much money do you have? Como se fosse uma afirmação. How much money do you have? Perfect. Luke, como é que seria para me perguntar quantos amigos eu tenho? How many friends do you have? How many friends do you have? How many friends do you have? Aí, por quê? Porque dinheiro incontável, aí fica how much. Amigos contáveis, aí fica how many. Agora, se eu perguntar quanto trabalho você tem, a dica é, como eu falei, se nós usarmos quanto em português, quase sempre vai ser how much. Então, trabalho é contável ou incontável, quando eu falo de trabalho em geral. Hum, Trabalho. Como assim? Quando você fala de trabalho, esse trabalho é contável ou incontável. Por exemplo, eu falo, eu tenho muito trabalho. Isso é contável ou incontável? Incontável. É o quê? Não ouvi. Incontável? Incontável, exatamente. Porque está falando geralmente, está falando em geral, eu tenho muito trabalho, e não é eu tenho muitos trabalhos. Agora, se você falar muitos trabalhos, está falando dos projetos individuais, e não o trabalho em geral. E por isso que é muito trabalho e não muitos trabalhos. Então, o que seria, como nós vimos com how much, seria o normal I have much work. Ou how many friends do you have? Como Lucas perguntou, I have many friends, porque friends, nós usamos how many porque friends é contável. Só que nós não usamos much em afirmação, que soa extremamente arcaico. E para evitar esse problema de ter que nos preocuparmos se é contável ou incontável, nós temos um jeito de dizer muito ou muitos sem tiver que decidir se a coisa é contável ou não. E isso é a lot. Vamos lá? A lot. Everybody, a a, lot. a lot. Alô? Isso, o for também faz parte de everybody. Good. Aí, para dizer eu tenho muito trabalho, vimos agora que o trabalho em si, em geral, é incontável. Como é que é? Eu tenho muito trabalho. I have a lot of work. Uhum. E for, como é que seria? Eu tenho muitos amigos. I have a lot of friends. A lot of friends, exatamente. Então, A não lot of... importa se for, por exemplo, se fosse dinheiro, como nós discutimos, o dinheiro é incontável, seria I have a lot of money. Se for, eu tenho muitos carros, I have a lot of cars, que são contáveis. Então, não importa a coisa, mas a coisa que nós temos que lembrar é quando nós falamos quanto que você tem de alguma coisa, por exemplo, how much money do you have? A resposta, Luke, I have a lot, a lot. a lot. Isso, I have a lot. First, eu perguntar, how many projects do you have? E você Entendi responder. nada. Se eu perguntar, how many projects do you have? O que que é project?
Projetos? Projetos. Aí você fala, eu tenho muitos. I have a lot? I have a lot. Aí não importa se você falar de alguma coisa contável ou incontável e quiser falar muito ou muitos, aí I have a lot. Agora, o que acontece? Repare aqui que é a lot e aqui foi a lot o quê? Of. 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 É a pronúncia aqui que ninguém ensina aqui no Brasil, a pronúncia que é of, como se fosse a com V, of, tá? Agora, of é quando é a palavra solta, quando nos juntamos, nós usamos a. Então, o jeito, e nós não tem que pronunciar assim, só para vocês saberem, né? E depois nós vamos lá na frente praticar mais isso. I have a lot of work. I have a lot of friends. É o jeito que nós reduzimos o som de of para a. Ok? Então, repare aqui, eu não falo I have a lot of, se eu só responder eu tenho muito, ou muitos, ou muitas. Então, o que que nós podemos pensar aqui? É que o a lot é mais como um monte do que muito, ou muitos. Por quê? Eu posso falar eu tenho um monte de trabalho? Não, Não, eu tenho que falar o quê? eu tenho muito trabalho. Não, mas pode usar um monte. Popularmente é usado um monte, mas como é que fica? Eu tenho com um monte. Eu tenho, I I have, have a lot of. ok? Agora em português. Eu tenho Eu tenho o quê? com um monte, gente, com um Eu tenho monte. um monte, velho. Aí De fala amigos. de, obrigado, ok? Eu tenho um monte de amigos. Eu tenho um monte de trabalho. Ou seja, eu posso deixar de colocar o de em português? No. Não, não posso falar eu tenho um monte de trabalho ou eu tenho um monte de amigos. E a mesma coisa com a lot. Então, se você fizer essa ligação entre muito, em vez de colocar muito para a lot, você colocar um monte, aí você vai acertar. Porque não é só muito trabalho, é um monte de. Nós temos que ter o of, que geralmente é de. E a mesma coisa como o português. Se eu perguntar quanto dinheiro você tem, quanto dinheiro você tem, e você responder eu tenho um monte, você fala um monte de? Dinheiro. Se não falar, se você falar eu tenho um monte. Eu tenho um. É só isso, certo? Você não fala eu tenho um monte de. Sim. Então, mesma coisa aqui. Você vai cortar o de que é of. E fica só I have a lot. Então, I have, quando nós temos a lot, é mais para um monte do que muito. E aí pode simplificar o jeito que você lembre de colocar o of, porque é o que eu mais escuto dos alunos que estão aprendendo isso é I have a lot work, porque eles fazem a ligação entre muito e não lembrem do de. Mas quando pensam em um monte, aí um monte de trabalho, um monte de amigos. Ok? Então, vamos lá. Falamos de much, many, a lot. Agora, quando nós falamos de demais. Demais, como eu falei, nós vamos manter o too, que tinha com adjetivos too big, too fast, too late. Mas agora nós vamos acrescentar o much e many que nós vimos agora. Ou quando será que nós vamos usar too much e quando nós vamos usar too many, será? Vou precisar sair, Titi. O Lucas continua e eu assisto ao vídeo, Ok, tá? ok. So, Bye. bye, see ya. Tem alguma ideia, Lu, quando nós vamos usar too much e quando too many? Too much. É, much é muito, né? Much é com too. Yeah, much é muito.
Mas com too, aí fica demais. Mas too many também é demais. Mas o que que nós vimos agora sobre a diferença entre much e many? Quando que eu uso much e quando que eu uso many, geralmente? Too mu... Não lembro. Ok? So, much eu uso em situações de substantivos incontáveis e many eu uso em situações de substantivos contáveis. Então, nós vimos com work. How much work? Quanto trabalho? Right? How much work do you have? Quanto trabalho você tem? Se eu quiser falar eu tenho demais, vai ser I have too much work. Porque como nós vimos antes, o work em geral, em si, é incontável. Se eu não estiver falando de trabalhos específicos, de projetos. Então, nesse caso, para dizer demais, trabalho demais, eu vou usar too much work. Agora, how many problems do you have? Problems são contáveis ou incontáveis? Incontáveis. Problemas? É? Incontáveis. É, porque você pode. Eu tenho um problema aqui, outro problema aí. Agora, pessoas falam que é inumeráveis, right? Mas, na verdade, nós podemos contar os problemas. Então, para dizer demais, I have too many problems. E uma outra dica é que a maioria dos substantivos são contáveis. Então, se não souber, aí pode também chutar o many, porque é mais provável que seja many do que much, porque mais substantivos são contáveis do que incontáveis. Aí nós ouvimos no áudio cedo, é early. Early. Eu tenho que trabalhar cedo. I have to work early. Yeah, cuidado que não é early, é early. Early. Aham, muito comum esse erro de early, mas é early. Como é que seria? É cedo demais, volta para a cama. It's too early. Go back to bed. Go back to bed. Agora, como é que seria para dizer 5 horas é cedo demais? 5 o'clock. 5 o'clock. It's too early. Quase perfeito. Não vai ter it, porque 5 o'clock é o sujeito. Então, só tira o Five it. o'clock too early. 5 o'clock, não pode tirar o is, porque se tirar o is, não tem é. Então, 5 o'clock, Is too early. 5 o'clock is too early, exactly. Como é que seria 5 horas não é cedo demais? 5 o'clock isn't too early. Perfect. E agora pergunte-me se 5 horas é cedo demais. Tem que. Já tem que inverter, não é? 5 o'clock early. O que que vai inverter? Você tem essa mania de inverter as coisas erradas. Tá. Tá, vai inverter o. Tá. 5 o'clock. Então, vai começar com o quê? Porque você vai inverter 5 o'clock Vai e... inverter a frase toda? Não, Achei que era você das vai inverter o verbo e o sujeito. Qual é o verbo? early. Não, early é adjetivo. Is. Se tiver o verbo to Is. be é o verbo. Então, is é o verbo. Aí, qual é o sujeito? Is 5 o'clock too early? Is 5 o'clock too early. Exatamente. Sempre o sujeito e o verbo. Muitas vezes vão estar ali no começo. Só que se tiver uma palavra de questão, talvez vai mexer um pouquinho, vai começar com a palavra de questão, mas ainda vai ser o sujeito e o verbo que você vai inverter. Aí, qual é a diferença entre thank you e thanks? Um é formal, outro é informal.
Aham. Qual é o menos formal que nós mais usamos? Thanks. Aham. Aí, quando nós falamos muito obrigado, Thank you very much. aí eu thank you very much. Como nós vimos a diferença entre thank you e thank you very much, um pouco mais formal, e essa aqui é menos formal, que é Thanks a lot. thanks, not a lot of. Se lembra? Não vai usar of. Thanks a lot. Thanks a lot. Corta com a lot. A mesma coisa, I have a lot. Eu tenho muito, não vai ser a lot of. A menos que você fale, exatamente como um monte. Então, é como se fosse obrigado um monte aqui. Não vai ser obrigado um monte de. Aí, thanks so much é um jeito de dizer tanto. Então, nós temos essa expressão de obrigado tanto, que é a mesma coisa de muito obrigado. Mas so Thanks so much much. pode ser usado em outras situações. É muito comum quando alguma pessoa fala I love you so much, eu te amo tanto. Ou, pelo contrário, I hate you so much, eu te odeio tanto também. Ave Maria. É possível usar so much. Aí, no num e no, não sei se lembra, num e no, por exemplo, estou num restaurante. Como é que seria estou num restaurante? At the. At the seria no, mas que me dá a frase inteira. Eu estou num restaurante. Vixe, não lembro. So, como é que é? Eu estou. A dica é se eu falar, por exemplo, não tem como sem dar a resposta. Ah, nós temos que lembrar de que eu estou e eu sou, como é que se diz? Eu sou brasileiro. I'm from. Não? I'm Você, from Brasília. você adora falar isso. From é de. Eu sou do Brasil, mas eu sou brasileiro. I'm Brasília. I'm Brazilian. E esse I am vem de que verbo? Am de Am, eu. não vem. Qual é o infinitivo? Qual é o verbo que tem am e are e is? Esses três irmãos vêm de que verbo? O famoso to be, Ah, sim. right? E to be significa o que em português? Verbo. O verbo to be. To be significa ser ou estar. Ser ou estar. Por isso que eu falo eu sou, e sou vem de ser, I am Brazilian. Agora, se você falar eu estou, por exemplo, eu estou feliz. Como é que se diz eu estou feliz? I'm happy. I am happy, right? Por quê? Porque eu estou, I am, tão como I am Brazilian. Eu sou brasileiro, porque os dois vêm desse mesmo verbo. Então, se você falar eu estou num restaurante, como é que vai ser eu estou? I'm restaurant. Aí a questão. O que estamos revisando é o num que você pulou. I'm I'm on at yes, on seria em cima do restaurante. I'm at, ok. at the At the no. Se fosse no, aí at at the. this Não, porque não é. I'm at a restaurant, se at lembra? a Em restaurant. um restaurante qualquer. Agora, se nos combinarmos para encontrar num restaurante e você liga para mim e fala onde você está, eu falo eu estou no restaurante, ou seja, o restaurante onde combinamos encontrar, aí I'm at the restaurant. Nesse caso, sim, porque é um restaurante específico. Aí nós usamos aquele the quando nós temos o definido, o artigo definido, ou seja, o lugar que foi definido, já foi falado. Aí nós temos a um ou ao
quando nós estamos indo. Como é que seria? Eu vou para um restaurante ou a um restaurante. I'm going Uhum. to restaurant. To como é que é? Uh, Good. Então, a I'm restaurant. going to a restaurant. Agora, se fosse, vamos complicar um pouquinho. Aí, de novo, nós combinamos em ir para um restaurante. Aí eu ligo para você e falo o que que você está fazendo. Você fala, eu estou indo ao restaurante. Aquele restaurante onde nós combinamos em ir. Como é que seria? Eu estou indo, eu vou ao restaurante. I'm go. Going, se tiver to be, tem que Tem que ter. ter IMG. I'm, aí eu vou ao restaurante. Going Aham. to the restaurant. To the restaurant, right? Porque a é to, movimento, e o agora the, porque é um restaurante específico. Exatamente. Ok? Então, num ou no. Num, em mais um, at a. Então, quando eu estiver lá, no, em mais um, at the, específico. At the Park Avenue Restaurant, no restaurante da Avenida Park. Já vimos isso, falamos muito sobre isso. Agora, quando for movimento para um restaurante ou a um restaurante, daí to a. Como nós vimos e nós conversamos, o to é nossa preposição principal de movimento. Então, se eu estiver em movimento, eu vou falar to a restaurant para um restaurante qualquer. Aí, to the restaurant para o restaurante. Aí, se eu falar eu vou para o restaurante da Avenida Parque, daí to the Park Avenue Restaurant ou to the restaurant on Park Avenue. Ok? Aí vamos parar por ali e depois fazer a prática. Ok? Ok. Very good. Very, very good. See you next week. Have a good weekend. É o Até. quê? Have a good weekend. Tenha um bom final de semana. See you next week. Ah, Beijo na semana que vem. thank you. Bye. Bye.